Alô, alô, galera, aquele abraço, papo agora para a KTO, onde a diversão acontece é Brasileirão. Começa esta noite, 9 horas no Rio de Janeiro, a 32ª rodada, a 13ª do retorno que foi desmembrada pela CBF, porque nesse domingo tem o jogo de ida da finalíssima da Copa do Brasil no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, um jogo hoje, 3 jogos no sábado, um jogo na segunda-feira, 3 jogos na terça, 2 partidas na próxima quarta-feira, fechando esta 32ª rodada. Deixa eu começar com a parte de baixo da tabela, por quê? Porque Fluminense e Grêmio estão na parte de baixo da tabela. E vou mostrar, inclusive, o que vai estar em jogo nesta rodada. Vou até antecipar aqui. A liderança entre Botafogo e Palmeiras. Uma vaga no G5. Isso já expliquei antes. Com a final brasileira entre Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores, temos G5. Só não teremos G5 se o Flamengo despencar na tabela, que não é uma tendência. Inter ou São Paulo, um dos dois fecha a rodada na 5ª posição, portanto, na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Uma vaga no G7, agora é G7, para pré-Libertadores. Ou Bahia ou Cruzeiro, um dos dois fecha nesta zona. E teremos ainda 7 equipes brigando pelas 2 vagas no Z4. Atlético Goianiense e Cuiabá já é certo que vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Outras 7 disputam essas 2 vagas que restam para a rodada no Z4, que ninguém quer, com certeza, terminar a rodada aí na zona de rebaixamento. Vamos lá então. Deixa eu começar então com a parte de baixo da tabela, que tem Grêmio 38, Criciúma 37 pontos, Fluminense 36, Vitória e Corinthians 35, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude 34, Cuiabá 27, Atlético Goianiense 22 pontos na tabela. O Grêmio já é certo que, com qualquer resultado desta noite lá no Rio, mesmo perdendo a partida, não entra na rodada na zona de rebaixamento. Agora, do Criciúma até o Juventude, estas 7 equipes, destas 7, 2 com certeza vão fechar a rodada entre os rebaixados, com o Cuiabá e também com o Atlético Goianiense. Fluminense e Grêmio, Grêmio e Fluminense. Hoje à noite, 9 horas, no Maracanã. Quem perder o jogo voltará a ficar muito ameaçado de rebaixamento. Por quê? Fluminense é mandante. Digamos, Fluminense vence o jogo, vai a 39, dá uma respirada. Grêmio permanece com 38. Se a turma de baixo vencer aqui, ó, pode chegar a 37, 37, 38 pontos e encostar no Grêmio. Se o vencedor for o Grêmio respira mais aliviado, vai a 41. E o Fluminense vai ficar com 36. Podendo ser ultrapassado pela galera aqui que joga, obviamente, na rodada. Então, o jogo é muito importante. Repito, o perdedor desta noite, seja ele o Grêmio, seja ele o Fluminense, vai realmente ter uma nova semana com muitos problemas, com uma preocupação maior, porque vai ficar muito próximo realmente aí da zona de rebaixamento. Ou de entrar na rodada, na zona de rebaixamento, ou de ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Vamos aqui aos jogos dos times que vão brigar nesta rodada para não entrarem no Z4. Vamos lá. O sábado é praticamente de jogos da parte de baixo da tabela. Hoje tem Fluminense e Grêmio. No sábado, amanhã, portanto, 4 da tarde, Bragantino e Cuiabá. Bragantino tentando fechar a rodada fora do Z4. Cuiabá é certo que fecha a rodada entre os rebaixados. 6h30 da noite tem Atlético Paranaense e Vitória. 2 times que brigam para fechar a rodada fora do Z4. E tem também em Caxias, Juventude e Fortaleza. O Juventude tentando fechar a rodada aí fora da zona de rebaixamento. Ainda na segunda-feira tem o Corinthians. Coringão que, nesse momento, está fora do Z4, é 15º colocado, tem 35 pontos. Foi eliminado nesta quinta-feira da Copa Sul-Americana, perdendo de virada para o Racing na Argentina por 2-1. Só tem agora o Campeonato Brasileiro. Então o Coringão pega o Palmeiras, é clássico, em São Paulo, segunda-feira, 8 da noite. Aí na terça tem o Criciúma contra o Inter, no Beira-Rio. São os jogos aí da parte de baixo da tabela, portanto, lembrando que, confirmando, entre Criciúma, Fluminense e Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude,
destes 7 aqui, 2 com certeza vão fechar a rodada junto com Cuiabá e com o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Vamos para a parte de cima da tabela, que tem a disputa entre os dois aqui, entre Botafogo e Palmeiras. Botafogo 64, Palmeiras 61. Um desses dois vai fechar a rodada com certeza como líder. Resta saber quem. O Palmeiras pega o Corinthians na segunda-feira, fora de casa, na Neoquímica Arena. E o Botafogo na terça-feira, 9h30 da noite, enfrenta no Newton Santos, lá no Rio, a equipe do Vasco da Gama. É clássico entre Botafogo e Vasco. O Botafogo joga por qualquer vitória contra o Vasco ou por qualquer empate para ser líder no final da rodada. E o Palmeiras, primeiro, tem que vencer o Corinthians fora de casa e torcer para o Botafogo perder na terça em casa para a equipe do Vasco. Só assim nessa combinação. Vitória do Palmeiras, derrota do Botafogo, só desta forma, nessa combinação, o Palmeiras fecharia a rodada como líder. Caso contrário, com vitória do Botafogo, com empate ou até mesmo com derrota do Botafogo e o Palmeiras não vencendo o Corinthians, nestas combinações o Botafogo fecha a rodada como líder. Fortaleza com 57 e o Flamengo com 55, é certo que os dois fecham a rodada no G5, repito, com Botafogo e Atlético Mineiro. Classificados para a finalíssima da Copa Libertadores da América, teremos já G5 no Brasileiro. Só não teremos G5 se o Flamengo começar a despencar, que não é a tendência do Flamengo despencar na tabela. O que vale na rodada? A quinta posição, entre o Inter, que tem 53, e o São Paulo, que tem 51. Quem vai fechar a rodada no G5, na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América? Os dois, São Paulo e Inter, jogam na terça-feira. O Inter em casa contra o Criciúma e o São Paulo contra o Bahia, lá em Salvador. Lembrando que a vantagem é, claro, do Inter, que joga em casa. Se o Inter vencer o Criciúma, fecha a rodada no G5 com certeza. O São Paulo só poderá fechar a rodada entre os 5 primeiros, primeiro, se o Inter tropeçar para a equipe do Criciúma. Se o Inter não vencer o Criciúma, por exemplo, empate no Beira-Rio, 0-0, o Inter vai a 56 pontos, aliás, vai a 54 pontos e 14 vitórias. Se o São Paulo vencer o Bahia, vai a 54 pontos e 16 vitórias. Então, para começo de conversa, se o Inter vencer o Criciúma, o Inter fecha a rodada entre os 5 primeiros. Se o Inter não vencer o Criciúma, aí o São Paulo vai ter chance de, em vencendo o Bahia lá em Salvador, terminar a rodada na frente do Inter, portanto, no G5. Em disputa na rodada também, um lugar no G7. Agora teremos G5 de classificação direta para a fase de grupos, teremos aí G7 para a chamada pré-Libertadores. Quem vai fechar a rodada no G7? O Bahia ou o Cruzeiro? Bahia tem 46, Cruzeiro tem 44 pontos na tabela. O Bahia joga em casa com o São Paulo, isso na terça-feira, e o Cruzeiro em casa na quarta-feira contra a equipe do Flamengo. O Bahia só depende dele. Se o Bahia vencer o São Paulo, vai a 49, fecha a rodada, portanto, no G7. Para o Cruzeiro terminar a rodada no G7, o Bahia não poderá vencer o São Paulo. Digamos, empate, 0-0. Bahia vai 47 pontos e 13 vitórias. O Cruzeiro tem que vencer o Flamengo, vai 47 e 13 e tirar, no caso, aqui o saldo em relação à equipe do Bahia. Então o Cruzeiro, para garantir G7, primeiro tem que vencer o Flamengo e torcer por tropeço do Bahia. E o Bahia só depende dele. Se o Bahia que joga em casa, repito, contra o São Paulo na terça-feira, se vencer o jogo, é certo que termina a rodada no G7. E se o Bahia não vencer o São Paulo e o Cruzeiro não vencer o Flamengo, o Bahia também termina no G7 no final da rodada. Entenderam? Então isso que está em jogo na rodada. 2 vagas no Z4, Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, Vitória, Corinthians, Criciúma, estão nessa disputa ferrenha aí de quem quer essas 2 vagas. Palmeiras ou Botafogo brigando pela liderança. Inter e São Paulo pelo 5º lugar, pelo G5. Bahia e Cruzeiro pelo 7º lugar ou um lugar aí no G7 de classificação indireta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. A rodada começa hoje com Fluminense e Grêmio, só termina na próxima quarta-feira com Cruzeiro e Flamengo, com Atlético Goianiense e também com o Atlético Mineiro. Tá bom, pessoal? É isso aí, forte abraço, fui!